O que é que falhou ao Futebol Clube do Porto ontem? O Futebol Clube do Porto vinha já há várias jornadas a fazer exibições pouco condizentes com aquilo que vimos no início da época. E isto poderia suceder de um momento para o outro, como sucedeu ontem. O Farioli disse que há jogos em que corre tudo mal, até aqui tinha corrido tudo bem, que de uma forma ou de outra o Futebol Clube do Porto tinha conseguido vencer os seus encontros. O que é certo é que acho que Farioli também tem algumas responsabilidades na forma como montou a equipa de ontem. Acho que evidenciou algum excesso de confiança por defrontar uma equipa que está em dificuldades na tabela classificativa, como é o caso da Pia, e mexeu no setor defensivo para incluir o Tiago Silva, quando até aqui o grande trunfo do Futebol Clube do Porto foi sempre exatamente o seu bloco defensivo, sobretudo a sua dupla de centrais entre Kivior e Bednarek. Ora, Kivior ontem nem sequer jogou, esteve no banco todo o jogo. Ele pode jogar também como lateral esquerdo, nem isso aconteceu. Jogou Tiago Silva, que até fez um autogol, mas não, isso pode acontecer a qualquer um. O Bednarek também tinha feito um autogol em Alvalade e a equipa ganhou na primeira volta, mas não faz grande sentido realmente mexer nisso. Por alguma razão o Futebol Clube do Porto tinha sofrido até agora 4 golos, ontem sofreu 2. Em 19 jornadas tinha sofrido 4. Num jogo sofreu metade daqueles que tinha sofrido nas outras 19 jornadas. E depois, outra coisa absolutamente incompreensível é como é que, jogando perante uma equipa que estava muito fechada, obviamente, depois de ter conseguido uma vantagem de 2-0, entra toda a gente, menos Rodrigo Mora, que é dos jogadores com maior capacidade de furar e de drible para tentar realmente desequilibrar os adversários em espaços muito curtos. Farioli disse que teve de tomar outras decisões e por isso não obviamente, colocou Mora. Ele toma as decisões que entender. Agora, mas não entendes essa... Os resultados depois é que se constata se as decisões foram boas ou não. Eu já disse aqui várias vezes e continuo a dizer, comigo o Rodrigo Mora jogaria sempre, não era aos bocadinhos. Porque acho que o Rodrigo Mora é um jogador claramente diferenciado de todos os outros e com um potencial absolutamente inacreditável, mesmo em termos de seleção nacional. E por isso não percebo como é que, perante um encontro como o Futebol Clube do Porto teve ontem, entraram vários jogadores, inclusivamente o Pietuzevski, que chegou há pouco tempo, ainda nem está muito envolvido no esquema da equipa, e acaba por ficar no banco o Rodrigo Mora sem jogar um minuto sequer, quando é dos jogadores que num curto espaço de terreno consegue muitas vezes provocar desequilíbrios suficientes para que a equipa construa oportunidades de golo ou ele mesmo consiga concretizar. Portanto, francamente, não percebo. Acho que este resultado vem trazer o Futebol Clube do Porto um pouco à terra. Eu acho que já estava muita gente convencida no Futebol Clube do Porto que isto estava perfeitamente arrumado. E pode quebrar o Porto, entre aspas, tendo em conta que acontece antes do clássico. Vamos ver aquilo que vai acontecer Sporting. agora com o Sporting. O que é certo é que isto dá claramente alento aos adversários, sobretudo ao Sporting. Ficou agora a 4 pontos e no jogo do Dragão ninguém pode dar como garantido que o Futebol Clube do Porto consiga ganhar facilmente ao Sporting. Antes, pelo contrário, até pode acontecer exatamente também o contrário. O Sporting pode perfeitamente ganhar no Dragão e se isso acontece, o campeonato está perfeitamente em aberto e até... Farioli diz que não é um jogo decisivo. Ainda assim assume, e acaba por não ser, não é? Mas assume que é um jogo importante. Decisivo, mas é um jogo muito importante. Se o Sporting ganha, depois 2 derrotas consecutivas, começa a vir realmente esse fantasma dos resultados negativos de Farioli depois de uma série muito positiva como ele já fez noutros clubes e que depois acabou por não ter bons resultados no final. Vamos ver aquilo que vai acontecer, mas que este resultado com o Casa Pia deixa realmente ainda mais sal e pimenta para o jogo de segunda-feira próxima no Estádio do Dragão. E aqui com uma ausência, não é? William Gomes vai falhar o clássico. Sim, também eu acho que isto revela também aquela entrada do William Gomes, revela também alguma desorientação de alguns dos jogadores do Futebol Clube do Porto, que parece que não estão como estavam a jogar no início da época.
O William Gomes foi um dos elementos muitas vezes decisivo, tem estado muito longe disso. E realmente aquela entrada perfeitamente despropositada, não podia ser outra coisa a não ser cartão vermelho, e era uma das boas opções para... é um dos poucos extremos que o Futebol Clube do Porto tem também, com capacidade de desequilíbrio, pela rapidez, pela finta curta, pelo remate que tem. Aliás, em Alvalade foi ele que marcou o segundo golo, um golo espetacular e que foi decisivo. Portanto, eu acho que o Futebol Clube do Porto tem muito para refletir durante estes dias, até segunda-feira, para prepararem convenientemente esse jogo com o Sporting, mas eu creio que o jogo neste momento está perfeitamente em aberto e não concedo nenhum favoritismo ao Futebol Clube do Porto nesta altura, antes pelo contrário, acho que está não concedes, tudo achas 50, que não é 50, favorito 50, para esta altura? Claramente. Vimos também aqui algumas queixas da equipa relativamente à arbitragem, num lance em concreto. Vês motivos para isso ou não te parece? Lances daqueles acontecem N vezes em muitas situações. Acho que o próprio Denis Gul, quando sente que o jogador está ali, ele também está e faz mais aquele teatro, nem sequer chegava à bola, a bola passou muito por cima dele, foi mais... Os jogadores do Casa Pia também se queixam do golo do Futebol Clube do Porto, também não me parece que exista nada para que leva que possa ser apontada qualquer falha do árbitro ou do VAR. Portanto, parece-me que o árbitro, no seu conjunto, naquilo que tinha que decidir de mais importante, decidiu bem. Pablo Rosário foi um dos jogadores que se queixou do estado do relevado neste jogo frente ao Casa Pia. Parece que faça sentido essas críticas? Não. Os relevados são iguais para todos. O Benfica, e sabemos que as situações são adversas, não é? Para esta altura muito também. Complicado, também foi o que foi. O futebol é mesmo assim, há alturas em que chove, há até sítios em que neva, e então tem que se jogar com as condições que existem. As condições são para as duas equipas. Não justifica minimamente o resultado nem a exibição que o Futebol Clube do Porto fez. E foi um jogo que acaba também por ficar marcado por um longo tempo de compensação, não é? Falamos ultrapassou os 11 minutos até, ligeiramente. Porque houve também uma paragem durante esses 11 minutos. Sim, mas justifica-se pela... A paragem que também implicou na sequência do... Exatamente. Houve ao jogador do Casa Pia, na sequência que sofreu uma lesão ainda complicada e que esteve ali alguns minutos a ser assistido, portanto aceita-se perfeitamente aquele tempo, e também a compensação que houve, ele deu mais um minuto, creio, mais um minuto e pouco, sim. Porque houve realmente ainda uma paragem durante esse período já de descontos, e o árbitro fez aquilo que está estipulado nos regulamentos e nas indicações, e esteve bem também aí. Há pouco dizias, logo no início da nossa conversa, e não foi bem esta a expressão, mas que o Futebol Clube do Porto andava tipo numa espécie de limbo, ou seja, isto que aconteceu ontem já poderia ter acontecido há mais tempo. Mas como é que vês agora os próximos tempos? Achas que a equipa, apesar desta derrota, pode ganhar fôlego para segunda-feira? Depende muito da resposta que vai dar na próxima segunda-feira. Se o Futebol Clube do Porto ganhar, essa será a melhor resposta e poderá reentrar num novo ciclo de triunfos para iniciar a caminhada final até ao título. Se não ganhar, depois deixa tudo em aberto, mesmo o empate deixa tudo muito em aberto. O Futebol Clube do Porto tem de jogar ainda no Estádio da Luz com o Benfica, tem de jogar em Braga com o Sporting Braga, tem saídas ainda complicadas, e o Sporting está com uma crença muito grande, como se vê. O Sporting também não está a fazer grandes exibições, mas lutam até o último minuto, e muitas vezes conseguem mesmo naqueles instantes finais. Por alguma razão, o Sporting já ganhou 7 jogos neste campeonato, e já estamos, portanto, na 20ª jornada, 7 jogos com golos para lá do minuto 90. Isto diz muito do que é a capacidade e a motivação da equipa de lutar e o facto de não desistir, até final. Portanto, eu acho que o Futebol Clube do Porto tem que se precaver contra tudo isso e ter muito cuidado com este Sporting. E há ou não aqui um fantasma a pairar sobre Francesco Farioli, ele que já deixou escapar o campeonato holandês numa altura em que estava com 9 pontos de vantagem?
Mas isso aconteceu já na parte final do campeonato, certo, nas últimas 5 jornadas, creio. Mas pode esse fator acabar por pairar agora, esse fantasma pairar agora, não só sobre o próprio Farioli, mas também na própria equipa? Se não ganhar este próximo encontro, pode começar a surgir esse fantasma, sim. Porque muita gente lembra-se disso, porque não foi só no Ajax, e também houve outros clubes por onde ele passou. No Nice esteve praticamente sempre em lugares que davam acesso à Liga dos Campeões, e depois na parte final também claudicou e acabou por não atingir esse objetivo. Portanto, vamos ver aquilo que agora acontece nos próximos jogos. É nestas alturas que se vê realmente, como dizia um antigo treinador do Futebol Clube do Porto, o José Maria Pedroto, há muitos anos, é aqui que se vê quem é que tem estofo de campeão. Vamos ver se este Futebol Clube do Porto Farioli tem realmente estofo de campeão. Mas vai ter de mexer, a teu ver, muito na equipa? Eu acho que, quer dizer, Rodrigo Mora titular? Se não voltar ao quarteto defensivo que tão boas garantias deu, ou pelo menos que Ivior jogar como lateral esquerdo, muito embora me pareça que o Tiago Silva, com 41 anos, já não tem a velocidade que se exige para uns jogadores como o Luís Soares, como o Maxi Araújo, como o Geni Catamo. Eu acho que é muito complicado jogar com um central como o Tiago Silva. Mas lá o Farioli lá saberá aquilo que... Até porque Bednarek também não é propriamente um jogador muito rápido. Lá saberá aquilo que deverá fazer. E depois, claro que o Rodrigo Mora, não percebo como é que não joga mais. Realmente é uma coisa perfeitamente incompreensível para mim. Há que fazer uma rotação. Ele quis o Gabri Veiga e por isso mesmo joga muitas vezes o Gabri Veiga. Mas quer dizer, o Rodrigo Mora... Ontem ele começa o jogo com dois médios defensivos, o Pablo Rosário e o Varela. Estava com receio do Casa Pia, quer dizer, com esses dois médios defensivos encaixou 2 golos. Não faz sentido nada deste tipo de opções, deixando os jogadores mais criativos de fora. E depois, quando foi para decidir-se pelas substituições, mais uma vez, quem é que fica sempre sem jogar? O Rodrigo Mora. Não, continuo a dizer. Mas que é uma questão que já vem de trás, Paulo. Sim. Achas que mostra de facto, ou tem vindo a mostrar, que Farioli não morre de amores, entre aspas, por Rodrigo Mora? Sim, o Rodrigo Mora já alterou várias coisas na sua forma de jogar. Já defende melhor, já tem um compromisso defensivo com a equipa diferente daquilo que tinha no início e até na época passada com o Anselmi, porque também o Futebol Clube do Porto era uma equipa muito mais anárquica do que é hoje, não tem comparação. Mas, quer dizer, o Rodrigo Mora oferece coisas à equipa que mais nenhum jogador oferece, em termos de ofensivos. Por isso, e ainda por cima, quando está perante formações como a do Casa Pia, que estão a defender desta forma. Que o Futebol Clube do Porto já tinha passado por sustos muito grandes, com o Sporting Braga no estádio do Dragão, onde o Braga dominou claramente o jogo e acabou por vencer, com o próprio Estoril. É bom lembrar-me, com o Santa Clara ganhou com muitas dificuldades, como sabemos, nos Açores, em Guimarães também. Portanto, isto era uma coisa que realmente estava a ver-se que podia surgir de um momento para o outro. As coisas correram sempre bem até uma determinada fase. Ontem não correu bem, e quando não corre bem, o resultado é este, e claro que depois aí as coisas começam a ser postas em causa, e mexer naquilo que tinha sido até aqui o grande trunfo, que era realmente a solidez defensiva, expressa exatamente em ter sofrido apenas 4 golos em 19 jogos. Acho que é um profundo disparate. E como é que fica Rodrigo Mora no meio disto? Ou seja, é um jogador bastante jovem, com bastante potencial, como tu referes. Como é que fica um jogador, psicologicamente até, com esta pouca utilização? O que é que achas? Eu acho que ele mesmo assim tem feito, sempre que é chamado a jogar, normalmente falo bem, porque ele acho que também não sabe jogar mal. A bola, quando lhe chega aos pés, sai sempre redonda, como se costuma dizer na gíria do futebol. Portanto, ele sabe que tem muito tempo pela frente, a carreira dele está a iniciar, tem 18 anos,
Portanto, tem muito tempo ainda para crescer. Agora, eu acho que é uma pena para o coletivo Futebol Clube do Porto, para o 11 do Futebol Clube do Porto. Acho que podia render muito mais com... Acho que acaba por ser um desperdício. Com o Rodrigo Mora, desperdiçar um talento destes quando a equipa precisa de jogadores que abram as defensivas contrárias. É realmente um pouco indecifrável o que é que vai na cabeça do treinador, mas...